Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, desde muito cedo eu levei uma vida assim, sabe, muito torta. Eu acho que esta é a melhor palavra para identificar, para ilustrar a vida que eu levava. Desde muito cedo, mas muito cedo mesmo. Eu fui, como as pessoas costumam falar, a ovelha negra da família. Tanto que fui expulsa de casa pelo meu pai quando tinha só 13 anos. Meu pai era um homem muito severo. Sabe, daquele tipo assim que falou, tá falado. E eu, para colaborar, repito, levava uma vida que... Naquela época, a gente morava em Montes Claros, Minas Gerais. E como a nossa casa ficava perto da BR, eu acabei me envolvendo com um caminhoneiro. Lembro que a gente se conheceu ali, no posto de gasolina que tinha perto de casa. Nesse dia eu tinha ido com a minha prima comprar um maço de cigarros. Sim, porque com 13 anos eu já fumava. E esse caminhoneiro, por coincidência, estava lá. Apesar de só ter 13 anos, foi com ele que eu acabei tendo a minha primeira experiência sexual. Sabe, eu gostei do jeito dele de saída. Era um homem charmoso. E como ele começou a dar em cima de mim, de repente, quando me dei conta, acabei caindo na sua conversa. E no fim, tudo aconteceu ali mesmo, no posto, dentro da cabine do caminhão. Olha, hoje em dia, olhando assim para trás, eu vejo que não tinha juízo. Só que na época, minha cabeça era outra. E, sei lá, eu era muito impulsiva, tinha vontade de fazer uma coisa e fazia. Além de ser muito novinha, praticamente uma criança, eu era cabeça de vento. O pior é que aquele foi apenas o primeiro caminhoneiro para quem eu me entreguei. Volta e meia, eu estava sempre por ali, gostava de alguém e repetia a dose. Olha, com 13 para 14 anos... eu já tinha uma experiência na cama que muitas mulheres de 30 talvez não tivessem. Sem contar as outras coisas. Fumava, bebia. Só que meu pai me expulsou de casa, não por causa de cigarro ou bebida, e sim porque ele me pegou transando com um homem que trabalhava para ele. A gente já andava paquerando fazia tempo. Até que rolou. E o meu pai pegou a gente no flagra. Minha mãe, coitada, ficou desesperada. Fez o que pôde pro pai voltar atrás. Só que não teve jeito. Detalhe. Ele me jogou na rua com a roupa do corpo. Olha, sinceramente, não sei como não engravidei. Porque eu vivia aprontando. Era a típica menina sem juízo. O que aconteceu comigo depois, acho que é fácil de adivinhar. Acabei me prostituindo. Os caminhoneiros acabaram se tornando o meu meio de vida. Foi inclusive através de um deles que eu acabei parando aqui em Curitiba. Fui rodando pelas BRs, de posto em posto, até que no fim parei aqui. Nessas alturas, eu já estava com 18 anos. Muita água já tinha rolado. Até em bordéis, de beira de estrada, eu já tinha trabalhado. Aliás, foi num desses lugares que eu também comecei a trabalhar assim que botei os pés aqui. Que mais que eu podia fazer? Que outro meio de ganhar a vida eu poderia encontrar, sendo que eu não sabia fazer nada? E olha, apesar da vida que levava, eu não era uma menina feia. Pelo contrário.
Eu até que era bonitinha, tinha o meu charme. Tanto que senti um certo ciúme, um certo despeito, vamos dizer assim, uma inveja por parte de algumas meninas quando comecei a trabalhar ali naquele lugar. E eu digo isso porque tinha cliente que me disputava, que preferia ficar comigo. E foi ali que eu conheci o Vanderlei. O Vanderlei era um rapaz assim, moreno. Sabe aquela pessoa de presença? Não era assim exatamente bonito, mas tinha, sabe, aquela presença, aquele homem alto, moreno, forte. E tinha um sorriso bonito. Claro que eu já tinha me apaixonado. Quer dizer, sei lá se esta é a expressão mais apropriada, mas já havia tido casos com alguns homens que duraram alguns meses e por quem eu sentia aquele friozinho na barriga. Só que não sei, com o Vanderlei foi diferente. Isso foi assim, logo de saída, desde o dia em que a gente se conheceu. Naturalmente que acabamos fazendo um programa. E depois ele passou a me procurar direto ali na boate. Até que no fim, o inevitável, embora também inacreditável, aconteceu. A gente se apaixonou um pelo outro. Tanto que começamos a nos encontrar até fora da boate. E uma coisa eu digo, eu nunca tinha sentido por homem nenhum o que sentia por ele. Sabe uma coisa para mim inexplicável? Só de olhar para ele, de ouvir a sua voz, eu sentia coisas que nunca havia sentido. Eu ficava assim toda agitada. E era uma coisa espontânea. De repente eu ouvia a voz dele, ouvia entrando pela porta da boate, e o meu corpo todo se transformava. A verdade é que me apaixonei perdidamente por ele. E o melhor, ele também gostou de mim. Até que, para resumir, por mais inacreditável que fosse, depois de algum tempo de envolvimento, ele acabou me tirando da boate e me levou para ir morar com ele. Olha, eu nem acreditava que aquilo estivesse mesmo acontecendo. Até porque na minha cabeça não tinha esse tipo de sonho, sabe, de plano, de morar com uma pessoa, de ter um relacionamento com uma pessoa. Não tinha. De repente eu estava morando com ele, só nós dois, dentro de uma casa, como se fôssemos marido e mulher. Para quem levou a vida que eu levei desde 13 anos, olha, era alguma coisa difícil de acreditar. O problema foi que logo que passamos a morar juntos, sei lá, não foi tudo exatamente do jeito que eu pensei. Até porque eu descobri que o Vanderlei também não era flor que se cheirasse, digamos assim. Ele vivia metido com gente que não prestava. Para usar o português claro, o homem por quem eu estava apaixonada, isso eu só fui descobrir depois que já estávamos morando debaixo do mesmo teto, era nada menos do que um bandido. Mexia com coisa que não prestava. Só que naturalmente, apaixonada do jeito que eu estava, isso só me abalou assim no começo, quando eu descobri. Porque depois, sabe, eu deixei pra lá. Gostava tanto dele. E de mais a mais, o que eu podia fazer, meu Deus? De que maneira que eu podia exigir alguma coisa dele, se eu também havia levado uma vida torta, minha vida toda, desde criança praticamente. De modo que aquilo me abalou, mas
depois passou. Fomos tocando a vida, até que aconteceu uma coisa que, juro, eu não esperava que fosse acontecer. Eu engravidei. E eu digo isso porque, vamos convir, pela vida que eu levava, era para eu ter engravidado muito antes. E olha, mais do que uma vez. Só que, como isso nunca aconteceu, cheguei a pensar que eu não pudesse ter filhos. Que tivesse algum problema, sei lá. No entanto, como se fosse um milagre, acabei engravidando. Olha, foi um motivo de felicidade para nós dois. Até porque tanto eu quanto ele, sabe, a gente gostava de criança e, imagine, nunca foi uma coisa que eu sonhasse assim, de maneira clara, mas quando aconteceu, fiquei feliz. E ele também. Quando dei à luz, quando peguei aquele pedacinho de gente nos braços, olha, meu coração quase parou de bater. Foi um momento muito especial da minha vida. Depois que a Fátima nasceu, meu mundo passou a girar em torno dela. Passei a viver exclusivamente para ela. Na verdade, eu acho que foi só depois do nascimento da minha filha que eu comecei a perceber o verdadeiro sentido da vida. Sabe, como se fosse um estalo. Até mesmo a imagem da minha mãe veio na minha cabeça. Naqueles últimos anos, eu nem pensava mais nela. Tinha até meio que, sei lá, apagado a imagem da minha mãe. Só que depois que peguei minha filha nos braços, eu me dei conta da importância, do significado que um filho tem na vida de uma mãe. Parece que tudo muda. Pensei até mesmo na dor da coitada, no que ela deve ter sentido, no sofrimento que ela devia ter passado quando meu pai me colocou para fora. De qualquer maneira, infelizmente a gente não consegue mudar o passado. O fato é que, se resolvi contar aquele período negro da minha vida aqui nessa carta, é para que tudo aquilo que aconteceu depois tivesse um sentido. E até, quem sabe, para mostrar que um acontecimento na vida da gente pode mudar tudo. E o fato é que, por mais coisa errada que eu tivesse feito, sabe, quando você pega nos braços um filho, o teu bebê que saiu da tua barriga, repito, parece que tudo se modifica. E assim, de uma hora para outra. Eu, por exemplo, depois que a minha filha nasceu, passei até a frequentar a igreja. Juro por Deus. Passei a frequentar uma igreja que tinha ali perto de casa. Tudo fruto do nascimento da minha filha. Chegava a ajudar em tudo que fosse preciso ali naquela igreja. Foi quando aconteceu um fato que, de certo modo, eu já imaginava que um dia pudesse acontecer. Até porque, sabe, foi como se fosse a minha gravidez. A gente faz, não acontece nada, até que de repente acontece. Com o Vanderlei foi a mesma coisa. Repito, ele vivia metido com um bandido. De modo que tinha se safado até então, mas sabe, chega uma hora que a sorte da pessoa acaba. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Um dia descobri que meu marido, embora não tenhamos casado no cartório, era assim que eu considerava, estava preso sob acusação de roubo de carga. Ele fazia parte de uma quadrilha. Olha que fase da minha vida. Meu Deus, olha, se não fossem os membros da igreja que eu frequentava, me deram uma força.
Até fome a gente tinha passado. Acabei me tornando próxima do irmão do pastor. Embora, sabe, fosse só assim uma relação de amizade, juro por Deus. O Sandro, ele me ajudava em tudo. Me dava carona, me levava ao mercado, até o médico ele me levava quando a minha filha ficava doentinha. Mas juro, nunca aconteceu nada entre nós. Não era porque meu marido estava preso que eu ia traí-lo, até porque, sabe, eu amava o Vanderlei. Não estava com ele por estar. Não estava com o Vanderlei só por estar. Eu o amava. Sei que é difícil acreditar em amor, em se tratando de uma pessoa como eu, que sempre fui da pá virada, mas juro por Deus, era amor e amor de verdade. O fato é que depois que a minha filha nasceu, depois que passei a frequentar aquela igreja, eu passei a ter um outro entendimento do mundo e da vida. Posso até dizer que renasci. Que aquela velha Rosana morreu e eu renasci numa outra alma. O problema foi que os amigos do Vanderlei não olharam com bons olhos aquela minha proximidade com o Sandro, aquela ajuda que ele me dava. Um dia, quando fui visitar meu marido na cadeia, eu fiquei tão surpresa, porque, sinceramente, eu não esperava. Ele me acusou de tanta coisa. Tanta coisa. Sabe quando você chega e, sabe, com um espírito e, de repente, ele me chamou de tanto nome ruim que eu não tenho nem coragem de repetir aqui nessa carta. E ainda acrescentou que eu ia pagar caro depois que ele saísse dali. Jurei por tudo que eu não estava envolvida com ninguém, até porque não estava mesmo. Jurei que nunca o tinha traído. Só que ele não acreditou. De qualquer modo, ele ainda ficou preso durante mais algum tempo, até que finalmente saiu. Eu levei um susto tão grande quando um dia, eu ali em casa com a minha filha, de repente eu vi entrando pela porta. Eu acho que, não sei, ele deve ter pensado até que tinha algum homem ali morando comigo, pelo jeito como ele entrou. Porque ele entrou e já saiu revirando tudo, olhando cada canto. Depois que conferiu cada cômodo da casa, ele ainda veio bater boca comigo. Repetiu tudo o que já tinha me dito lá na prisão. E me chamou de todos aqueles nomes feios de novo. Mesmo tendo entrado em casa e não tendo encontrado homem nenhum e nem resquício. Até porque, repito, eu não estava envolvida com ninguém. Tinham feito fofoca para ele. Olha, não adiantou nem eu tentar explicar alguma coisa, porque ele não quis ouvir. Sinceramente, cheguei a temer pelo pior. Que ele fosse até me matar. Só que em vez disso, simplesmente olhou para minha cara com ódio e me deu aquela ordem. Eu quero que você suma dessa casa. Não sei onde que eu estava com a minha cabeça quando me meti com você. Também, né? Te conheci na zona, o que eu esperava? Vanderlei, não fala assim, eu não fiz nada. Você está sendo injusto. Não quero saber. Só quero que você suma. Eu ainda tentei argumentar. Só que aí, ele me pegou pelo braço, me levou até o quarto
E começou ele mesmo a tirar as minhas coisas do armário. Mas, Vanderlei, e a Fátima? Como que a gente vai se virar na rua? Foi então que ele olhou para mim com um misto de raiva, aquele ódio, e me deu o tiro de misericórdia. Quem foi que falou que você vai levar minha filha? Só Deus para saber como eu me senti. Olha, se eu devesse alguma coisa, eu acho que ainda... Mas eu não devia nada. Eu nunca fiz nada de errado, pelo menos em relação ao Vanderlei. Nunca o traí, sequer pensei nisso. Nunca me envolvi com ninguém. Sabe quando você fica sem saber o que fazer da vida? Era a segunda vez que eu era posta para fora de casa. Dizem que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, pois eu sou a prova do contrário. Primeiro, escorraçada pelo meu pai, e agora pelo Vanderlei. Da primeira vez, meu pai ainda tinha razão. Só que, desta segunda, da forma mais injusta que se possa imaginar. Da primeira, eu até reconheço que merecia. Era uma menina sem juízo. Só que, meu Deus, eu tinha mudado. Quando minha filha nasceu, principalmente depois disso, foi como um milagre. Eu me tornei outra pessoa. E depois que passei a frequentar aquela igreja, tudo ficou mais claro na minha cabeça. Eu mudei pela minha filha. E não só pela minha filha. Já tinha mudado muito pelo amor que eu sentia pelo Vanderlei. Só que fizeram fofoca para ele. Intriga. Inventaram coisas. E isso eu juro. Pela vida da minha filha. Para que alguém não pense que eu estou mentindo e me escondendo por detrás de uma conversa fiada. Juro por Deus, eu mudei. Nunca fiz nada de errado em relação a esse homem. Acabei recebendo ajuda dos membros da igreja, mas depois, por conta das ameaças do Vanderlei e dos seus amigos, fui obrigada a ir embora dali. Até porque todo mundo se sentiu ameaçado. E eu não queria prejudicar ninguém, principalmente as pessoas que haviam me ajudado. Para se ter uma ideia, meu ex-marido ameaçou até botar fogo na igreja. Eu sei que podia ter procurado a polícia, dado parte dele. Mas, meu Deus, eu não tinha experiência nenhuma com essas coisas de polícia. E depois, eu não queria que nada de ruim acontecesse para ele. Meu Deus, se eu fosse fazer parte dele, sei lá o que teria acontecido, porque ele já tinha cumprido pena. De modo que, acovardada, assustada, e a conselho do pessoal ali da igreja, resolvi me mudar para outra cidade, cujo nome acho melhor nem falar. Olha, nos primeiros tempos foi mais difícil. Eu chorava noite e dia de saudade da minha filha. Sentia tanta falta dela. E sabia que com certeza ela também estava sentindo a minha. Até que ao cabo de 2 anos e 7 meses, fiquei sabendo que o Vanderlei tinha se mudado lá da vila onde a gente morava. O problema é que ninguém sabe para onde ele foi. Naquelas alturas, ele já tinha até botado outra mulher no meu lugar. Tempos depois, voltei para Curitiba
Cheguei a morar até mesmo bem pertinho de onde eu morava, menos de 2 quadras. Voltei a frequentar a mesma igreja, onde continuo até hoje. Minha vida se tornou essa: servir as outras pessoas. Mas tem essa dor que me castiga dia e noite sem parar. Nunca mais tive notícias do Vanderlei. E, em consequência, nunca mais soube da minha filha. Várias vezes pensei em procurar a polícia, ou então um desses programas de televisão que procuram pessoas, só que do que iria adiantar? Não tenho nem mesmo uma simples foto da minha filha para mostrar. Nem isso aquele covarde me permitiu levar quando me jogou no olho da rua. Sinto tanta saudade da minha filha, que às vezes começa a chorar à noite e o relógio está marcando 3, 4 horas da madrugada e eu ainda estou acordada. Parece que não consigo parar de chorar. Éramos tão companheiras. Foi por ela que eu mudei. Me tornei uma pessoa melhor, de valor, de honra. E do que adiantou, meu Deus? De que adiantou? Só espero que essa mulher que o Vanderlei colocou no meu lugar, se é que ele está com ela ainda, esteja cuidando bem da minha filha. Porque hoje é a única preocupação que eu tenho. É o único sonho que eu tenho. Reencontrá-lo um dia. Se Deus permitir que isso aconteça. A única coisa que eu peço é que ela me reconheça. Que me dê um abraço bem apertado. E que depois me olhe bem no fundo dos meus olhos. E nesse momento eu acho que meu coração vai parar. Se ela olhar para mim, sorrir e me chamar de mãe.